A Quaresma e a campanha da fraternidade é um caminho que nos conduz para a Páscoa. Dai-lhes vós mesmo de comer. É ordem de Jesus, que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, versículo 16. O Papa Francisco nos orienta sobre o jejum quaresmal, quando ele diz: o jejum não é somente privar-se do pão, é também dividir ou repartir o pão com o faminto. Assim, fica de minha parte como que uma pequena dica para a prática do jejum quaresmal, ou mesmo que for querer fazer jejum em outras épocas do ano. Tudo aquilo que nós economizarmos no jejum da quarta-feira de cinzas, da sexta-feira da paixão, sexta-feira santa, ou tem pessoas que fazem todas as semanas jejum, e tem pessoas que os 40 dias da quaresma reduzem significativamente a alimentação como um ato de espiritualidade no tripé daquilo que o Evangelho nos apresenta para quem quer se preparar para a Páscoa. A dica seria: aquilo que nós economizarmos, transformar em mantimentos, ou quem sabe uma cesta básica, ou assim mais rapidinho um marmitex, e levar em algum bairro pobre, ou levar aí nos semáforos, onde tem semáforos na cidade, e dar para aquelas pessoas pobres que estão com fome. O jejum sempre deveria ser um exercício de espiritualidade, que nos educa a olhar nosso irmão e nossa irmã, que passam privações de alimentos. Olhar para nossos irmãos, nossas irmãs, que passam fome, ou que estão entre aqueles milhões, 125, 140 milhões, só no Brasil, que vivem na insegurança alimentar. Insegurança alimentar é aqueles que hoje têm alguma coisinha ainda para comer, mas não sabem se vai ter amanhã, se vai ter a semana que vem, o mês que vem, porque depende muitas vezes daquele dinheirinho de um trabalho diário. São diaristas e muitas vezes ficam semanas e semanas sem receber. Portanto, o nosso jejum ele é diferente do que se alguém vai fazer tipo um regime, uma dieta. Dieta ajuda o corpo, a saúde do corpo. O jejum, além de ajudar a saúde do nosso corpo, também ajuda a nos converter para a caridade e para a justiça. Portanto, ajuda a nossa alma, ajuda o nosso espírito. Então, nesse sentido, o jejum da quaresma, ou em outros momentos, é, na prática, o que Jesus fala em São Mateus, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, de 2 a 4, onde ele diz: esmola. Veja bem, na quaresma nós temos o jejum, a esmola e a oração. São três pilares dos cristãos viverem a quaresma. Então, o jejum, nesse sentido, quando ele se torna caridade, quer dizer, aquilo que eu economizo na alimentação, eu destino como alimento para outros, então aí já está a esmola. Compreendemos assim que na Bíblia a esmola é muito mais do que dar um trocadinho, R$5, R$10, R$50, que seja, para um pobre pedinte. Por vezes, até nós damos algum dinheirinho para nos livrar do pobre. Ah, pega isso aqui e eu sigo o meu caminho. E a gente não dá um bom dia, a gente não dá uma boa tarde, uma boa noite, ou a gente não pergunta nada sobre o que levou ele ou ela a essa situação de pobreza. Então, jejum,
quando ele vira esmola no sentido bíblico de praticar a caridade, esse jejum e essa esmola eles se tornam quase sinônimos ou interdependentes. O jejum e a esmola são dois dos três pilares que eu já falei, que a igreja apresenta para o caminho da conversão. Assim praticados, o jejum e a esmola necessariamente nos fazem entrar em comunhão com Deus. Afinal, Jesus diz: tudo que vocês fizeram ao menor dos meus irmãos, foi a mim que vocês fizeram. Ou, lá quando é o juízo final, eu estava com fome, vocês me deram de comer. Eu estava com sede, vocês me deram de beber. Eu estava sem roupa, vocês me vestiram. Eu estava, enfim. Quer dizer que o jejum, quando ele vira esmola no sentido bíblico, da caridade, da justiça, então eles se completam. E eles remetem, como eu disse, a entrar em comunhão com Deus. Quando nós entramos em comunhão com Deus, nós começamos a rezar. Por isso o jejum e a esmola que a igreja nos propõe para a quaresma, nos levam a maior intensidade de oração. A oração é o terceiro grande pilar dos exercícios espirituais na quaresma. A oração, quando é bem feita, sempre nos remete para o amor solidário, para o amor misericordioso, para o amor compassivo para com o nosso próximo. Como eu disse, o jejum e a esmola, que são praticados não para aparecer diante das outras pessoas, mas para converter o nosso coração, de sair do egoísmo, de aquele egoísmo que só pensa em si mesmo, mas nos leva a orar diante do Pai. Então nós nos sentimos filhos de Deus e nós vamos nos sentir irmãos dos outros irmãos, das outras irmãs. Portanto, há uma interligação: jejum, esmola e oração. E então nós entramos em comunhão com Deus. No texto que eu falei, onde Jesus tira, dai-lhes vós mesmo de comer, no texto de São Mateus, capítulo 6, 1 a 18, Jesus nos começa advertindo que nossa justiça tem que ser maior que a justiça dos escribas, dos fariseus, daqueles que eram praticamente os donos da religião no tempo de Jesus. Ele nos diz que a nossa oração, a nossa esmola, o nosso jejum, a nossa justiça, eu repito, tem que ser praticados não para sermos percebidos, não para sermos elogiados, mas vistos pelas pessoas, pelos homens, diz na Bíblia, mas no silêncio do nosso coração, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a direita. Quando você orar, entra no teu quarto, reza ao Pai que está em segredo. Então, esses são exercícios que ajudam tanto quem pratica, porque vai convertendo, como também para aqueles que recebem. Quem pratica esse jejum, a esmola e a oração, ele vai se convertendo e vai alcançando muitas graças, muitas bênçãos da parte de Deus. Aqueles que recebem os frutos do nosso jejum, da nossa oração, da nossa esmola, eles ficam então agraciados com nossos atos de espiritualidade quaresmal. Conforme a ordem de Jesus, dai-lhes vós mesmos de comer, veja bem, isso é uma ordem, isso é imperativo. Isso acontece durante a multiplicação dos pães. O que acontece lá? Depois que o povo já estava seguindo muito tempo Jesus, num lugar deserto, afastado, eles estão com muita fome. Já é um povo pobre, já é um povo faminto. Agora imagine a situação deles. Os apóstolos, que ainda estão pela metade do ensinamento de Jesus, ainda têm que se converter muito. Eles têm uma ideia não de indiferença. Olha, eles já te ouviram, Jesus, agora manda eles embora. Manda eles embora para as cidades, para as aldeias, para as vizinhanças, onde for,
para que eles possam comprar alguma coisa para comer, porque senão eles vão passar fome muito. Jesus difere dos apóstolos e diz: dai-lhes vós mesmos de comer. Isso é uma ordem. Então, com isso, nós poderíamos dizer que Jesus, em sua palavra, ele obriga a igreja que quer ser cristã a sempre ajudar as pessoas em qualquer necessidade, especialmente nesse caso da fome, ou que estejam na insegurança alimentar. A quaresma, que iniciamos na quarta-feira de cinzas, com a imposição das cinzas em nossas frontes, pode ser na testa, pelo sinal da cruz, ou pode colocar a cinza direto assim no meio da cabeça. Então, é uma opção de invocação bíblica da palavra de Deus, onde no livro do Gênesis, Deus não mostra a nossa fragilidade e que aqui nesse mundo nós somos passageiros, quando ele diz: lembra-te, ó homem, lembra-te que tu és pó, e ao pó has de voltar. Nós podemos dizer essa invocação bíblica ao colocar a cinza, ou podemos dizer outra que está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, versículo 15, que diz: convertei-vos e crede no Evangelho. Essa quaresma, que inicia na quarta-feira de cinzas, ela vai até o iniciozinho, até começar a missa da Santa Ceia do Senhor, do Lava-Pés, na quinta-feira santa de noite. A missa já não faz mais parte da quaresma. A quaresma termina quando começa o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da missa da quinta-feira santa de noite. É muito importante entender isso, porque naquela missa, nós na igreja iniciamos o que nós chamamos Tríduo Pascal. São 3 grandes celebrações, que na verdade são uma única grande celebração. Inicia na Santa Ceia, a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio cristão, a agonia de Jesus, a prisão de Jesus, a flagelação, a condenação injusta, a morte e a ressurreição. Esses 3 grandes momentos nós chamamos Tríduo Pascal, e é uma oração que inicia na quinta-feira santa e termina no domingo da Páscoa. Onde tiver missas na Páscoa de noite, domingo de noite, então vai até aquela missa que nós chamamos de missa vespertina. Então nós precisamos nos preparar a quaresma para esse Tríduo Pascal. Lá está o centro da nossa, e o fundamento, centro e fundamento da nossa fé cristã. Pode tirar tudo da igreja, mas se manter isso, a nossa fé permanece com alicerce. Nós podemos, se nós perdermos isso, as outras coisas são periféricas. Aí está o centro da nossa fé. Então, sempre é importante lembrar, já que falamos da quarta-feira de cinzas, e se esse ano, por acaso, a tua paróquia não fez, é sempre importante lembrar que as cinzas que nós colocamos ou na testa ou no meio da cabeça, na quarta-feira de cinzas, elas devem ser com os ramos que são queimados, que sobraram ou que foram guardados do ano anterior, do domingo de Ramos. São esses ramos que são pegos, queimados, e dessa queima as cinzas são usadas para o novo início de uma nova quaresma. Então, quaresma é um tempo litúrgico que nos faz percorrer o caminho da conversão para podermos celebrar a Páscoa do Senhor. A quaresma, se é um caminho que percorremos, então nós não podemos chegar até o domingo de Ramos ou até a quinta-feira santa, e quando começa o Tríduo Pascal, nós irmos para a fazenda, irmos para o sítio, irmos para a praia, irmos para um lugar de turismo. Então parece que nós passamos um atestado de ignorância religiosa cristã. A Constituição do Concílio Ecumênico Vaticano II, na Sacrosanctum Concilium,
nos diz no número 109. Eu vou ler isso aqui porque isso é literal de um dos documentos que se chama Constituição sobre a liturgia, a Santa Liturgia. Diz assim: tanto na liturgia quanto na catequese litúrgica, esclareça-se melhor a dupla índole do povo do tempo quaresmal, que principalmente pela lembrança ou preparação do batismo e da penitência, fazendo os fiéis ouvirem com mais frequência a palavra de Deus e entregando-se à oração, dispõe os fiéis à celebração do mistério pascal. Por isso, continua a sacração do contínuo. Por isso, utilizem-se com mais abundância os elementos batismais próprios da liturgia quaresmal. Segundo as circunstâncias, restaurem-se certos elementos da tradição anterior. E B, diz o mesmo documento, o mesmo diga-se dos elementos penitenciais. Quanto à catequese, seja inculcada na alma dos fiéis, juntamente com as consequências sociais do pecado, a natureza própria da penitência, que detesta o pecado como ofensa a Deus. Na ação penitencial, no caso da quaresma, não se omitem as partes da igreja, nem se deixe de urgir a oração pelos pecadores. Fecha aspas. Isso é o documento oficial da igreja. Continuo eu. Fazer a caminhada quaresmal e chegar no tríduo pascal e não participar do tríduo pascal, eu não vou dizer que vocês estão errados, mas ainda não compreenderam suficientemente qual é o centro da vida cristã, que é a celebração do mistério pascal de Jesus Cristo. É mais ou menos você fazer uma caminhada muito longa e quando está na hora da chegada, você não querer celebrar a vitória. Então, não celebrar a quinta-feira santa de noite, a sexta da paixão e o domingo da Páscoa, a quaresma ficou quase como que sem sentido, porque falta a coroação de tudo aquilo que foi feito ao longo da quaresma. Logicamente que nós temos que levar em consideração muitas comunidades distantes, muito longe, às vezes das cidades, onde leva 2, 3 horas ou mais para chegar a uma igreja. Então lá, se tiver comunidades com capelas construídas ou apenas reunião de grupos de família, então que lá se possa fazer o culto, a liturgia da palavra, com ou sem a distribuição da Eucaristia, para poder celebrar a Páscoa da Ressurreição. Desejo a todos que nós tenhamos uma boa quaresma, nos empenhemos profundamente na campanha da fraternidade e fome, e a ordem de Jesus: dai-lhes vós mesmos de comer. Que Deus abençoe a você, a sua comunidade, a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus.